Olá a todos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Flávia, sou professora e coordenadora aqui da Escola Castelo Encantado e empreendedora também. E eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os tais do bebê reborn, que está acontecendo, né? Estamos na alta agora. E eu queria falar um pouquinho sobre uma outra parte, né? Porque até hoje, o que acontece? As pessoas, elas estão criticando muito, né? As mães que estão com seus bebês reborn. E eu tenho para dizer alguma coisa para vocês que é um pouco chocante a respeito disso. Então não saia daí, compartilhe esse vídeo e vamos falar um pouquinho sobre isso. O que será que a psicanálise fala? O que será que os psicólogos falam? O que será que a parte espiritual fala sobre isso? O que você, mãe, acha a respeito disso? A gente sabe que estamos vivendo num mundo maluco, que tudo está muito doido, né? E sobre essa preparação que está tendo através dessas mães, né? Com essas crianças que estão pegando seus bebês e falando a respeito disso, né? Que estão saindo por aí, indo para o hospital. Então está muito louco. Está muito assim, confuso. Mas eu, como professora, como educadora, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho convivido com essas mães, não só de mãe de bebê reborn, mas mães de pessoas vivas, vamos dizer assim, né, humanos. E tentar falar para vocês um pouquinho sobre essa mente, né? O que se passa na cabeça dessa mãe. A criança, quando ela nasce, né, com um instinto dentro dela, né? Então ela já vem preparando conforme for a sua evolução de vida, né? Conforme o seu desenvolvimento da família, conforme o seu desenvolvimento da classe social, ela vai se formando a criança. E através dessa criança, desse experimento, ela vai desenvolver o quê? A maternidade, não é verdade? Então a criança começa sozinha a aprender a brincar de boneca, fazer trouxinha de roupinha fingindo que é seu bebê. Tanto isso acontece com meninas e com meninos também, né? Então eles começam a fazer, desenhar na folha os traços, né? Primeiro a criança ela desenha o risquinho, a perninha, para simbolizar, né, a pessoa em si. E depois ela vai acrescentando os olhos, acrescentando os cabelos, as bocas. Então, assim, conforme a criança vai se evoluindo a partir dos seus até 2 anos de idade, a criança já começa a ter essa noção, né, de ser uma dona de casa, de ser uma mãe, de ser uma mulher no futuro. Ela não entende, não sabe aquele momento, mas ela vê. Por quê? Porque nós somos os espelhos. Tudo que você faz na sua casa, tudo que a família faz em casa, a criança, ela vai repetir isso, ela vai transmitir isso em algum lugar, ou é na escola, né, que ela vai transmitir, ou é em algum lugar com a família, com os primos, com os amigos. Então você, família, é o espelho dos seus filhos, né? E tudo que a criança reproduz dentro de uma sala de aula, ela vai reproduzir em casa, ela vai imitar o gesto que a professora faz, ela vai imitar a voz que a professora faz, e conforme a criança vai chegando até seus 5 anos de idade, ela consegue assimilar o que está fazendo, né? Eles brincam de casinha, eles fazem comidinha, eles varrem a casa, eles querem fazer bordado. Então tudo isso vem através da geração de cada nascimento de cada criança, certo? Mesma coisa que os meninos. Se os pais, né, do sexo masculino, eles vão lá, ou até mãe, né, porque agora nós temos mães também, né, que mulheres, aliás, que mexe no carro, pega toda hora o martelo, e a criança está sempre observando, ela vai fazer isso conforme o seu desenvolvimento e vai crescer com isso. Ela vai saber colocar um parafuso, vai saber, por exemplo, trocar o pneu. Então, os meninos também fazem isso e as meninas também fazem. Mas por quê? Porque observou os seus pais fazendo durante o período da infância. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chegar para vocês. Eu quero que vocês pensem a respeito sobre isso, sobre a infância. O que fez essa criança ser o que ela é hoje através da infância. Vamos lá, agora a nossa segunda parte. Você sabe que o bebê reborn, né? Eu não me lembro, olha, eu não sei, foi antes da pandemia, há muito tempo atrás, eu não me recordo agora os anos e o período que teve. Não sei se você se lembra
que eu não sei também te dizer sobre a respeito se era bebê reborn que era na época ou era um outro nome que tinha bebê. Eu já não fui muito fã disso porque assim eu já percebi que essa parte aí sobre esses bebês já não encaixava direito. Mas esses bebês realistas, na realidade, são bebês realistas. Esses bebês, o que eles faziam? Foi feito, né, um teste no começo desses bebês para fazer com que a perca, né? Olha só, gente, a perca. Quando a mulher é gestante, a mulher perdeu um filho, a mulher usou sua parte ali com muita sofrência, e ela precisava repor aquilo, né? Como a gente perde alguém, todo mundo já sabe aqui que com certeza a maioria das pessoas já perderam alguém na família, a gente tenta suprir isso de alguma coisa. Ou suprir com roupas da família e guardar, ou suprir com alguns objetos, né? Fazer coleção de fotos. A gente tenta suprir alguma necessidade a isso daí. E na época, que eu me lembro, foram surgindo esses bebês. Esses bebês com aparências de crianças de verdade. Então, a pessoa pegava a foto do seu filho, né, que tinha, né, ou era bebezinho, ou era maior, enfim, entregava para esse laboratório, né, para a pessoa que inventou essa boneca, e eles começaram a fazer a realidade, os bebês idênticos a essa família. Os psicólogos, no momento, falaram que isso seria uma parte para ajudar o trauma da pessoa, para recuperar esse trauma que a pessoa queria. Quando eu vi essa matéria, acho que foi uns 10 anos atrás, eu não gostei, porque assim, se você tem algo, isso é minha opinião, tá, gente, não tô querendo falar concordando de ninguém, tá, é minha opinião de Flávia. Quando você tem um filho, e você perde esse filho, e você quer reproduzir essa criança que seja em miniatura, né, para ter lá para você pro resto da sua vida, mesmo que ela não cresça, o que vai acontecer? Você vai pegar, vai mandar fazer essa boneca e você vai estar lá, vai pôr num quartinho, vai pôr numa estante, vai fazer uma caminha, né, para recordar desse filho que você perdeu. Eu sou contra, porque as memórias, lembranças ficam aqui, né? E a gente precisa viver a nossa vida. Nós precisamos esquecer, às vezes, um pouco o passado, porque o que foi já foi, não tem como se recuperar mais. Então, nós temos que pensar daqui para frente. E nessa parte, eu não quis pegar muita matéria, porque a partir desse momento eu já falei, não, essa matéria não é para mim, porque eu já tenho a minha opinião. Mas para muitos psicólogos na época, né, achava que seria uma terapia familiar. E essa terapia familiar fazia com que a mãe se sentisse mais segura com essas bonecas, e essas bonecas podiam sustentar aquela perca emocional. Então foi trabalhado o emocional dessa mulher através dessa boneca. E, enfim, o tempo foi passando, as coisas foram passando, e agora vou falar a terceira parte para vocês. Com esse passar do tempo, nós chegamos à conclusão que nós chegamos hoje. Está tendo uma epidemia, digamos assim, dessas mães que estão pegando essas crianças, pegando esses brinquedos realistas e fazendo dos seus filhos. Mas você já parou para pensar que isso possa ser um caso emocional, gente? Um caso emocional, o que eu falo para você? Presta atenção. Existe diferença de você ser colecionador de brinquedos. Existe diferença de você colecionar e participar de atividades, tá? Existem diferenças. Então, para aquelas pessoas que me entendem, temos lá. Eu sou colecionadora, por exemplo, do Harry Potter. Eu tenho lá os joguinhos do Harry Potter, as coisas do Harry Potter ficam na minha estante. Eu não gosto que ninguém toque a mão e o dedo nas minhas coisinhas do Harry Potter, porque é algo meu, mas tá lá. Segundo, existe cosplay, tá? Onde a pessoa se fantasia com aquele personagem que gosta. Inclusive, eu já fui uma cosplay, eu participava, né? Tinha os animes, né?
Então, animes que eu falo, para quem não entende ou para quem sabe, são pessoas que se fantasiam, por exemplo, aí de Cavaleiros dos Zodíacos. Eu já fui a Marin do Cavaleiros dos Zodíacos. Então, eu já fiz o meu cosplay de Marin. Eu ia para eventos, eu saía na rua com aquela fantasia, né? Então, era bem bacana. Eu já fiz também a personagem também de arqueira, sabe a Xena, né? Então a Xena tem toda aquela roupa, com aquele arco e flecha. Então eu já fiz, e outros personagens aí, eu não vou me aprofundar sobre isso. E as pessoas se vestem de Mario Bros, né, que fala de Batman, enfim. Esses são os cosplays que às vezes tem nos videogames hoje em dia. E as pessoas vão para esses eventos, né, Anime Friends, né, em outros tipos de anime. Tem agora os novos jogos por aí, enfim. Vão para se gratificar, para dar aquela emoção que você tem. Você se veste aquele personagem, finge que é aquele personagem, claro, você não põe em prática de verdade, mas você está fingindo que é ali e as pessoas adoram, param para você, para tirar fotos, essas coisas todas. Então, tá suprindo algo que aconteceu nas nossas infâncias, entendeu? Então, naquilo que a gente vive, né? Eu quero viver aquele personagem. Você entendeu a diferença? Diferente de um colecionador que tem seus brinquedinhos, que tem seus carrinhos, né, que tem várias coisas aí, e diferente do cosplay, que você se fantasia de personagem, tá? E vai falar. Como nós temos também as bonecas Barbie, tem gente que tem coleção de boneca Barbie. Aquela outra boneca da Wandinha que pegou agora, né, um tempo atrás, aí tem muita criança que tem aquela coleção. Então, nós temos esses tipos de diferenciada. Agora sobre as bebê reborn. Presta atenção, que agora eu quero falar com você sério. As bebês. Gente, tem pessoas que têm colecionadora de bebês. Ok. Tem pessoas que têm déficits, tem pessoas que têm algum tipo de síndromes, tem bebês, tanto bonecas, que elas sabem que são bonecas, e outras coisas que são a parte de... que entende, né? Na realidade, elas entendem que aquilo lá é borracha, que não é para sair para passear, essas coisas não. E como existe também a parte dos brinquedos de bonecas, que também que eu já vi, como eu falei do cosplay, que a gente se veste, existe encontros de bonecas. Não sei se vocês já sabem, mas existe encontros de bonecas, de colecionadores que vão lá mostrar suas coleções, né? Eles marcam um dia, no Parque do Ibirapuera, em outros parques por aí da cidade e fazem sua coleção. Mesma coisa como tem também o Star Wars, tá? Vou dar um exemplo aqui do Star Wars, que as pessoas se vestem né, das Guerras das Estrelas aí, fazem um encontro. Ok, gente, temos que respeitar a cultura, tudo. Bebê reborn. Cheguei ao ponto, né? Eu tive que falar tudo isso, gente, para vocês entenderem um pouquinho sobre o bebê reborn, o que essas mães estão passando. Muitos de vocês podem me criticar, tá? Eu sei que é uma coisa difícil, a Tia Flávia tá falando coisa louca. Não, meninas, pessoas, não é coisa louca. O que acontece é o seguinte, na área espiritual, que a gente sente isso, você parou para pensar que talvez essa pessoa teve algum sofrimento na infância, perdeu um filho, nasceu, é uma pessoa que é uma mãe, que deseja muito, muito, muito ser mãe e não consegue ser mãe, e essas bebês veio para confortar essa família. Vocês pararam para pensar a respeito disso? Vocês pararam para pensar que essa mãe tá se fingindo de gestante, coloca o bebê dentro da barriga dela com bebê de plástico, tá? E a barriga falsa, simulando uma gestação. Gente, isso não é loucura, tá? Às vezes é estado emocional que a pessoa está passando naquele momento. E ela precisa de atenção, ela precisa de cuidados, né? Para tratar isso. Não é criticar, gente, vocês têm que parar um pouquinho e pensar. Não podemos criticar tudo que a gente vê. Nós temos que entender essa outra parte que acontece com essa pessoa. Por que que ela tá agindo assim, né? É fácil a gente ter um filho, cuidar e criar, né? A gente pode cuidar de uns cachorros que estão abandonados, adotar criança que estão abandonados.
mas algo aconteceu na vida dessa pessoa, que essa pessoa está desanimada, essa pessoa não teve apoio, às vezes essa pessoa chegou até a ser mãe, mas foi discriminada pela família, às vezes essa pessoa teve filhos e os filhos nunca respeitaram essa mãe, então ela se sente uma necessidade de algo. Gente, eu falo porque assim, eu fico emocionada quando eu falo essas coisas, e às vezes ela sente falta de ser mãe de verdade. Você entendeu? E ela se vê numa boneca. Ela pega essa boneca e fala: essa é minha filha. Eu vou levar ela para passear, eu vou levar ela para comer comidinha, eu vou levar ela para o hospital. Vocês sabem, vocês estão me entendendo? O sofrimento dessa mulher, gente. Me desculpa, mas eu sou muito emotiva, tá? Então, o sofrimento dessa mulher, às vezes ela não conseguiu realizar isso na vida real. E ela conseguiu realizar isso através de uma boneca. Você entende, gente? Então, o que eu falo pra vocês é isso daí. Na parte espiritual, eles falam, né? Muitas pessoas aqui não podem acreditar. Muitas pessoas, que nem eu falei pra vocês podem me julgarem, pode falar o que quiser. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu livre-arbítrio. Vocês podem fazer aquilo que quiser. Mas eu falo pra vocês a respeito disso. Isso não é loucura, não é demência. A pessoa não tá perdida, não. É algo simplesmente que a pessoa tá precisando e tá levando isso a sério. Como se tratar isso daí, gente? Através de muita oração, através de conversação. Vamos sentar, vamos conversar, vamos, né? Você quer realmente uma escola? Você quer pôr seu filho? Olha, eu sou uma pessoa assim, eu tenho uma escola. Se vier uma mãe aqui, matricular o seu filho na escola para um bebê reborn, eu aceito. Porque eu vou fazer uma terapia emocional com a mãe, não só com o bebê reborn, porque a necessidade dessa mãe é levar aquela criança para a escola, a necessidade dessa mulher que teve alguma coisa no seu passado ali, na sua infância, que proibiu dela fazer essas coisas, gente. Se vier, eu atento, tá? Tô falando por mim, por Flávia, porque a gente precisa ajudar essas pessoas, não é abandonar elas, não é criticá-las. Elas têm uma necessidade grande e elas estão conseguindo se pôr ali. Por quê? Porque é uma boneca realista. Vocês estão entendendo a diferença? Não é uma Barbie, não é uma boneca Polly, é uma boneca reborn realista a nossa pessoa. Realista a mim, realista a você, realista a alguns bebês. Então isso mexeu tanto com o emocional dela, essa pessoa, entendeu? Tanto com o seu emocional psicológico, que ela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro. Quando vocês encontrarem uma pessoa assim, gente, na rua, ou falar, conversa com ela, não critiquem. Ah, mas não pode pegar a filha. Ok, eu sei que isso daí tá errado, você tem que conversar com ela. Olha, sua filha tá doente? Ok, então vamos fazer o seguinte, em vez de você levar de repente pro SUS, por que você não chama alguém que entende? Leva no hospital de bonecos, porque existe hospital de bonecos. Leva no hospital de bonecos particular, em vez de você ir pro hospital normal para cuidar do seu bebê, né? Lá vai ser bem melhor, mais tratado. A criança, o seu bebezinho, né, reborn vai ser bem tratado do que no próprio hospital, né? Então, troquem, gente. Você tá entendendo? Troquem, né, as diferenças. Aí a pessoa, ela vai cair um pouco na real. Nossa, realmente, é verdade. Em vez de eu levar para lá, eu vou levar para o hospital de boneco, porque eu sei que lá o tratamento é igual a minha filha bebê reborn. Você tá entendendo? Então, é isso que eu tô falando para vocês. A gente precisa mudar um pouco de pensamento, né?
A pessoa tá no ônibus, vai pegar uma, quer sentar ali onde que é reservado o ônibus, você sabe que o bebê é diferente, porque, gente, é o seguinte, esses bebês reborn, que são caríssimos, né, quase 15 mil, 20 mil, dependendo do brinquedo, ele respira, vocês não têm noção, ele pisca o olho, então quem tá de longe percebe que é um boneco, né, porque não é possível, gente, você olha assim e percebe que é verdade, na realidade, percebe que é verdade, mas você olha, mas é tão perfeito, que não você vai imaginar que é um boneco. Então, não briguem com essas pessoas. Chega assim, senhora, tudo bem? Tudo bem. Seria mais confortável você sentar naquele outro lugar? Porque eu vou ficar do seu lado e vou te ajudar, caso alguém venha, né? Com uma sacola pesada, alguma coisa. Gente, troquem, sabe? Troquem o foco, entendeu? Para ajudar essas pessoas, porque elas estão precisando de apoio agora. Elas não podem ter crítica, entendeu? Vocês não podem criticar essas pessoas. Então, tudo isso, gente, existe o seu motivo, existe o seu emocional, né? Isso daí não é loucura, não é, porque ninguém é louco assim, gente. Tudo nessa vida nós temos uma missão aqui na Terra, nós temos uma parte assim que a gente sofreu e a gente necessita. Às vezes essa mãe perdeu 3 filhos na gestação e não conseguiu ter filho, ou às vezes, que nem eu falei, ela foi maltratada na infância com seus pais, às vezes teve até tal de... Entendeu? E ela tem medo de ter filhos de verdade, às vezes acontece isso. 4 coisas que eu quero falar agora para vocês. Vocês pararam para pensar um pouquinho? Claro que não, né? Porque eu tô falando isso agora, mas quem gosta de pesquisar sobre o assunto, sobre os animais de robô agora que tem, pois esses animais também estão substituindo os animais de verdade. Você já parou para pensar que você tem um robô em casa e que você já colocou o nome nesse robô? Sabe aquele robozinho que limpa a sua sala, que limpa o seu quarto, né? Aquele robozinho aspirador? Pois é. Ele te ajuda ou não te ajuda? Muito. E eu tenho certeza que muitos de vocês já colocaram o nome nesse robô. Ai, meu vermelhinho, meu amarelinho. Fulano, né? Lalaca. Gente, eu preciso pôr a Lalá para trabalhar. Olha aí. Você mesmo está jogando pedras em você mesmo. Eu tenho um robozinho desse, tanto que o meu é vermelhinho. Quando ele para, ele fica pi, pi, pi. Aí eu fico falando pra minha gata, né? Minha gata Alice. Alice, cadê o vermelhinho? Onde foi parar o vermelhinho, Alice? Não é possível, Alice. Vamos procurar o vermelhinho. Você acredita que ela ajuda a procurar o vermelhinho? Porque você já tá com o hábito de chamar aquele robô de vermelhinho. Então ela sabe, né? Que aquilo lá é. Então, agora vão dizer que eu estou ficando louca porque eu estou pondo nome no meu robô de aspirador de pó, entendeu? Na minha cafeteira que faz café lá expresso, tem pessoas que colocam nome. Hoje eu vou falar com a dona Cafeinha. Hoje eu vou fazer um cafezinho na minha secretária particular. Gente, vocês estão pondo nome nas partes elétricas, dos produtos eletrônicos. Você tá entendendo? Então você tá julgando uma pessoa que tem um bebê. Já pararam para pensar nisso? Existem muitos animais de rua também, né? Gatos, cachorro, como eu falei. Esses dias mesmo parece que eu vi uma reportagem que a Ana Maria Braga, né, comprou um cachorrinho e parece que esse cachorrinho deu piti elétrico e deu bastante bagunça na casa dela. Gente, eles são robôs, são mecânicos. Não é verdade? Isso pode acontecer, mas às vezes você mora de repente em um apartamento ou mora em uma casa e a família, os pais, seus pais, vamos por assim, falar da parte da infância, né? Não da criança e infância, mas sim da infância que você passou. De repente você quis tanto um cachorro, quis tanto um gato, mas seus pais nunca deixaram você usar um gato, não porque eles não queriam limpar, porque eles tinham mau cheiro. Então você acaba ficando com o quê? Com aquilo na cabeça, com seu psicológico na cabeça. Eu não posso ter um gato porque minha mãe, se vier aqui em casa, vai reclamar sobre o gato. Então o que você vai fazer? Você vai comprar um cachorro ou um pintinho ou um gato robô. Vocês entenderam o que eu tô falando?
Aí você vai criticar, vai dizer que você é louca porque você comprou um gato ou um cachorro que é robô. Não, mas na sua infância você teve isso. Na infância, você teve essa simulação que não pode ter gato, animais em casa, porque pode causar alergia. Gente, tem pessoas que são alérgicas a pelo de animais e não pode ter um gato, um cachorro. O que então ela vai fazer? Vai querer um gatinho, porque a satisfação dessa pessoa é tão grande, entendeu? A vontade dela é tão grande que ela quer ter um gato, um cachorro ali para poder cuidar, né, desse animalzinho pet. E acaba se comprando um robô. Ou seja, ela é louca por causa disso? Ela precisa fazer tratamento psicológico? Não, gente. Então, não vamos julgar as pessoas, tá bom? Aprenda isso na vida de vocês. Não julguem as pessoas. Vamos tentar pensar o que ela passou por aquilo. Por que ela está assim? Então, esse é o meu recadinho que eu dou para vocês, um pouquinho. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, algo que eu possa responder, escreva aqui embaixo, me manda no direct ou no particular, se não quer, né? Que eu vou estar dando um tempinho para poder tentar responder um pouquinho alguma coisa assim. Isso porque eu não sou formada em psicanálise, não sou formada em psicólogo, mas assim, sou professora, educadora. Eu sou mãe também, sou mulher também. E eu estudo a parte do espiritismo também. Então eu sei que isso daí faz parte do nosso meio social aqui nesse nosso plano terrestre, tá bom? Muitos de vocês vão achar que eu tô falando besteira, mas não tem problema não. Mas eu estou aqui se eu puder ajudar. Agora eu pergunto para vocês, o que os psicólogos acham sobre esse assunto que eu acabei de falar? O que a ciência acha desse assunto que eu acabei de falar? O que a psicanálise acha sobre esse assunto que eu acabei de falar? Sobre essas bonecas, sobre essas mães? O que vocês acham? Eu estou aqui à disposição para a gente entrar, bater, conversar. Eu vou ver se eu consigo encontrar alguns psicólogos que possam estar nos ajudando a respeito, fazer um bate-papo futuramente, tá bom? Mas é assim, aqui está o meu recadinho de hoje para vocês. E vamos seguir a nossa vida, certo? Sem criticar as pessoas. É loucura? É. O mundo é louco. A vida é louca. Uma hora você tá aqui, outra hora você não tá. Uma hora você tá ali, outra hora você não tá. Mas faz parte da nossa vida, não é verdade? Então vamos cuidar de nós. E vamos deixar os outros fazerem as suas partes. É isso aí. Um beijo a todos. Um abraço forte para você, mamãe que sofre, tá bom? E é isso aí. Tchau!